Boa tarde. Antes de mais, eu queria agradecer o convite para estar aqui hoje à professora Virgínia e ao João Relaça também. Então, eu vou começar. Eu, no dia 28 de julho de 2012, encontrava-me no aeroporto de Munique. Estava numa fase de vida de deslocações rumo a novos lugares. Sentia-me uma viajante, uma errante. Tinha trazido comigo um livro para me acompanhar numa nova etapa. Viver em Marseille, em França, uma cidade que nunca tinha sequer visitado. O livro era a Anatomia da Errância e comecei a lê-lo enquanto fazia escala naquele aeroporto. Trouxe comigo o livro. Inclusivamente, sei que é o dia 28 de julho de 2012 porque foi uma marca-livros do livro. A Anatomia da Errância é uma antologia de textos, cartas, contos e alguns ensaios e críticas inéditas de Bruce Chatwin. Chatwin era um viajante compulsivo cuja atividade profissional se expandiu do jornalismo à peritagem da arte e arqueologia antes de começar a sua carreira literária. Era uma figura irrequieta e complexa que um dia decidiu largar a sua vida rotineira e viajou até à Patagónia numa época em que ninguém ousava lá ir. Depois da Patagónia, de onde resultou o seu primeiro livro, Na Patagónia, Chatwin nunca mais deixou de viajar. Era interessado em história e histórias, em arqueologia e antropologia, e a obra de Chatwin, a verdade é que não é puramente literária. Aliás, esse é o encanto dos seus escritos. Nunca sabemos exatamente onde começa a realidade e acaba a ficção. Mas porquê é que eu vos conto tudo isto? Porque foi neste livro, alguns entre o aeroporto de Munique, Marseille e Lisboa, que comecei a sedimentar as ideias para a minha tese de doutoramento, da qual vos quero falar. Apresento-vos esta personagem porque sem a sua obra não teria ficado, com certas inquietações e questões. Inquietações que me fizeram decidir a voltar a estudar. Já no final da sua obra da Anatomia da Errância, surge uma carta. A 24 de fevereiro de 1969, Bruce Chatwin escreve ao seu editor, Thomas Maschler, a propósito do seu livro sobre nómadas, um projeto que apresentava uma alternativa nómada. Nas palavras de Chatwin ao seu editor, e passo a citar, não posso apresentar uma história dos nómadas. Levaria anos a escrever. De qualquer modo, quero que o livro tenha um caráter geral e não especializado. A pergunta que tentarei responder é: porquê que os homens se deslocam em vez de ficar quietos? Nessa mesma carta, o autor apresentava brevemente o que poderia ser a estrutura desse livro sobre os nómadas, descrevendo cada capítulo. Chatwin viajou por inúmeros lugares e tinha um conhecimento empírico sobre os sítios por onde passava e as pessoas que os habitavam. A sua obra e vida são testemunhos da sua inquietação errante. O livro dos nómadas era, em parte, uma forma do autor responder às suas próprias inquietações. Anos mais tarde, a pergunta porquê é que os homens se deslocam em vez de ficar quietos permanece por responder. É provável que nunca seja respondida nos termos a que Chatwin se propunha. Se, como Bruce Chatwin defende, existe uma condição migratória do homem, numa época de diáspora constante, como a atual, é fundamental questionarmos o porquê de tal padrão. Afinal, nunca foram tão debatidas social, política, cultural e economicamente questões como a diáspora e a imigração. Mas podemos considerar que há um impulso de deslocação que é inerente à condição humana, que é o caminhar. O caminhar, o modo privilegiado do homem desde o começo da sua existência e que tem uma relação direta com a cultura e a sociedade em que está inserido. Foi com esta conjuntura que iniciei a minha investigação. O caminhar como uma ação inerente à condição humana e a identificação e análise das histórias anónimas e conhecidas do caminhar, uma narrativa que é feita de vários intervenientes, visto ser uma das atividades humanas mais ancestrais. Decidi trazer este tema para o painel das deslocações, das conversas à volta do cru e do cozido, porque inevitavelmente penso nas noções do cru e do cozido de Claude Lévi-Strauss. Na definição deste autor, o homem tornou-se homem por confeccionar os alimentos que precisa para a sua sobrevivência. O ato de cozinhar torna-se uma atividade humana, por excelência, o gesto que transforma o produto da natureza em algo construído. A oposição simbólica entre o cru e o cozido, como uma metáfora da dicotomia entre a natureza e a cultura. Mas o homem também se tornou homem a partir do momento em que começou a ser autónomo através da sua locomoção bipédica. Caminhar está também intimamente ligado com manifestações culturais. O ato de caminhar não constitui apenas uma construção física de um espaço, mas implica uma transformação do lugar e dos seus significados. Em termos de arte contemporânea, resolvi trazer este exemplo, que este é bastante conhecido. A Line Made by Walking, uma fotografia que documenta uma ação realizada por Richard Long
em 1967. Long criou uma linha transitória na paisagem, repetidamente, caminhando para trás e para a frente, num pavimento relevado. O artista depois fotografou esta ação, utilizando um ângulo em que a luz solar tornava a linha particularmente visível. Em 1967, Richard Long era ainda um estudante na Central St. Martin's School of Art, em Londres, e, como mais tarde o artista descreveu, nesse ano, em junho, tinha apanhado um comboio na Waterloo Station em direção a sudeste e desembarcou ao fim de 30 km de viagem. Caminhou e encontrou o descampado onde se tornaria o lugar da sua intervenção. O artista começou a partir daqui a desenvolver o que seria a sua linguagem artística. Fazer caminhadas ao ar livre, nas quais, ao longo do percurso, recolhe ou reorganiza os elementos que encontra, como pedras, ramos ou rastros deixados no solo. As representações destas reorganizações e rastros indiciais começaram por ser captadas com o recurso à fotografia ou intervenções em mapas e mais tarde com palavras compostas graficamente, desenhos e pinturas murais. Em 1968, Richard Long é convidado por Conrad Fischer para expor a sol na sua galeria em Düsseldorf. Foi a primeira exposição individual do artista, sendo também a primeira vez que foi confrontado com a ideia de expor num espaço de galeria. Long estava habituado a trabalhar no espaço aberto territorial. A forma como resolveu adaptar o seu processo de trabalho a este desafio foi transportando de Inglaterra uma grande quantidade de canas cortadas ao longo das margens do rio Avon, em Bristol, e colocou-as no chão da galeria. Dispôs as canas em linhas retas que convergiam ligeiramente no fim. O pavimento da galeria era irregular. Esta particularidade introduziu na escultura um horizonte visual para o espectador que, não podendo circular entre as canas dispostas no chão, era forçado a visualizá-las de um único ponto de vista. Assim, a perspectiva da paisagem, não é, era introduzida. O espectador tinha um lugar específico para ver a escultura e as características do espaço obrigavam a obra a confluir em direção a um ponto num trompe-l'œil espacial. Richard Long nunca mudou o seu método de trabalho, fazer caminhadas. A exposição na galeria de Conrad Fischer, assim como os trabalhos que o artista desenvolveu posteriormente, derivam de caminhadas. E o modo como o artista acabou por resolver a questão de querer apresentar, num espaço interior, fechado e urbano da galeria, algo que remete para um exterior longínquo, foi mediado pelo convite. O convite para a exposição de Richard Long para a galeria Conrad Fischer era um postal comercial na altura disponível em Bristol. Mostrava Avon Gorge com a ponte Burnells Clifton sobre o rio e um ciclista de costas viradas observando a ponte. As únicas informações adicionadas para converter o postal num convite foram os nomes do artista e da galeria e as datas da exposição. O postal representava o local onde as canas utilizadas na escultura tinham sido recolhidas. Richard Long estava assim a estabelecer uma relação entre os dois elementos, a escultura exposta na galeria e o local onde tinha feito a caminhada que resultou na recolha das canas que depois seriam utilizadas na concepção da obra. A escultura podia ser percepcionada enquanto um elemento autónomo. Era um produto do espaço onde se desenvolveu e materializou e, na verdade, a referência do local de onde vieram as canas só a detém quem recebeu o postal. O postal viajou ao contrário dos futuros espectadores da exposição. O postal vem ter com o futuro espectador, mas este tem de se deslocar a Düsseldorf para ver a escultura de Long. Quem recebe o postal não vai a Avon Gorge que o postal retrata, mas visita sim a galeria de Conrad Fischer. A escultura é o elemento principal, mas o postal é uma enunciação documental que se torna um rastro, um vestígio do local onde Richard Long esteve e recolheu o material que precisava para a sua escultura. Este trabalho de Richard Long, bem como de outros artistas com modus operandi semelhantes, como Hamish Fulton ou Robert Smithson, fizeram-me questionar a importância da caminhada como motor da criação artística. No entanto, o caminhar, enquanto prática artística, efetivamente, é uma ação efêmera que necessita de um suporte matérico, físico, documental, para assumir e registar a sua existência. Como interligar estas duas realidades? Qual é o rastro que fica destas ações? Comecei a procurar artistas que incorporavam a partir destas duas dimensões, caminhada e matéria. Artistas que encontravam materiais ou objetos durante as suas caminhadas e deambulações e as utilizavam nas suas obras. Associei este processo à glanage de outros tempos. Um glaneur ou uma glaneuse
é um recoletor, alguém que recolhe elementos descartados num lugar. Historicamente, este trabalho tem sido associado a um grupo específico de mulheres, as glaneuses, que no século XIX reuniam as espigas que não eram recolhidas pelos ceifeiros nos campos de trigo. Esta prática pode ser vista como nesta pintura de Jean-François Millet, de Glaneuse, uma pintura que nos mostra estas três figuras rurais e anónimas dos campos, curvadas, a apanhar espigas de trigo que tinham sido deixadas após colheita. No ano 2000, Agnès Varda apresentou um documentário, De Glaneur et la Glaneuse, numa altura em que esta prática parecia algo esquecida. A autora começou este trabalho por ter sido confrontada com pessoas a recolher comida descartada nas ruas, um comportamento que lhe recordou a pintura de Millet. O documentário acompanha uma série de respigadores contemporâneos enquanto procuram comida e elementos negligenciados da nossa sociedade materialista e consumista. Varda viaja pelo meio rural e urbano francês para encontrar e filmar estes respigadores contemporâneos. Desta vez, não é apenas uma prática que pertence a camponesas do meio rural, mas a uma população mais alargada, também anónima, cujas práticas ocorrem tanto no meio rural como no meio urbano. O título do filme de Varda utiliza o termo glaneur, respigador, um termo mais global e inclusivo que contradiz o papel tradicional dado às mulheres nesta prática. Mas também o título sugere uma abordagem autorreferencial. Ela, Agnès Varda, é a glaneuse, a outra recoletora e respigadora deste documentário, recolhendo histórias, testemunhos e imagens para trabalhar, tornando-se uma respigadora visual. O olhar de uma respigadora sobre os outros respigadores. Durante todo o processo do filme, a autora deslocou-se entre o campo e a cidade, incorporando a viagem na busca por imagens para o filme. Os objetos que Varda respigou ajudam-na a evocar os lugares a que pertencem. Estes objetos podem ser compreendidos como souvenirs, no seu verdadeiro sentido, capazes de ter uma função mnemónica, atuando como rastros. Este uso do processo de glanage como modo de recolher memórias e identidades de lugares está igualmente presente no trabalho da artista portuguesa Graça Pereira Coutinho. Um trabalho que é despoltado por excursões com estas intenções prospectivas. Desde a década de 70, que o seu processo artístico tem sido baseado na dimensão arqueológica da passagem do homem pelo território, bem como das marcas e rastros gerados pela sua passagem nestes lugares. A metodologia de trabalho da artista alia as suas descobertas dos vários países por onde viajou com os elementos respigados e recolhidos durante estas viagens. Em trabalhos como Untitled ou Installation Work, também aqui, podemos testemunhar a abordagem recorrente de Graça Pereira Coutinho em compilar elementos naturais como terra, água ou areia de latitudes distantes. A artista conserva-os em recipientes rotulados e individuais, sacos de plástico para elementos sólidos, contentores de vidro para os líquidos, num processo taxonómico entre a arqueologia e a glanage. O trabalho de Graça Pereira Coutinho e todo o cuidado e atenção que dá aos elementos que respiga demonstram o seu interesse em perpetuar estes legados das suas viagens. Por vezes são lugares distantes e exóticos, por vezes são lugares que já lhe foram próximos, como o jardim de casa da sua mãe em Portugal. O ato de respigar tem assim também não só um modo operativo que pode ser resgatado para processos de criação da arte contemporânea, mas também encerra uma dimensão mais pessoal. Tem a capacidade de sintetizar lugares, memórias e emoções. Eu queria terminar reportando novamente a Bruce Chatwin, acabar como comecei, não é? Pronto. Há um outro episódio relatado na Anatomia da Errância a que recorro muitas vezes. É um texto intitulado Um Sítio para Pendurar um Chapéu, em que Chatwin relata a sua busca por uma casa em Londres, almejando um lugar pequeno onde possa descansar, ouvir música, ler na cama e tomar alguns apontamentos entre viagens. A localização tinha de ser central, preferencialmente perto da National Library, e não queria um espaço com grandes dimensões. No fundo, como o título indica, queria um lugar metaforicamente para pendurar o chapéu. Quando Chatwin finalmente encontra a casa, recorre ao arquiteto John Pawson para lhe fazer as alterações desejadas. Neste pequeno texto, Chatwin relata as suas preferências relativamente ao espaço. Tons neutros, como o branco e o cinzento, e o maior aproveitamento espacial possível, algo semelhante a um camarote de barco, com evocações nipónicas e janelas venezianas. Depois de uma vida inteira, entre a peritagem de arte em algumas leiloeiras e viagens incessantes pelo mundo inteiro, Chatwin tinha mantido apenas alguns objetos.
um arranjo de penas de papagaio azuis e amarelas, feito provavelmente para a parede de um templo do Sol peruano datado do século V a.C., uma folha de caligrafia cúfica árabe do Alcorão do século VIII, uma pintura indiana de uma bananeira, uma escultura contemporânea da autoria de John Duff. Para a sua nova casa, comprou uma mesa de jogo para escrever e uma cadeira tubular, além de um sofá de proporções clássicas com marcas de inventário do Palácio de Versailles. Este sítio para pendurar o chapéu tornou-se uma junção das suas memórias mais antigas com as suas memórias mais recentes, através de pequenos detalhes no espaço e objetos decantados ao longo de uma vida. Afinal de contas, Bruce Chatwin, tal como todos nós, é feito das suas recordações e viagens, de objetos respigados que o ajudem a recordar as suas muitas deambulações. Obrigada.